Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, eu quero cumprimentá-los a você na paz do Senhor Jesus, que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 23, está escrito: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Glória a Deus. Queridos, nesta oportunidade, eu quero agradecer a Deus, quero pedir licença para entrar na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu peço ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que recompense a sua vida pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando e te recompensando poderosamente. Louvado seja Deus. Queridos, todos que são guiados pelo Espírito, todos que são dirigidos pelo Espírito, todo aquele que exerce uma função na casa de Deus, não tenha ou não faz, melhor dizendo, a sua própria vontade. Quem é dirigido pelo Espírito, o prazer dele é fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos escolhidos, fomos chamados por Deus para fazermos a sua obra, para fazermos a sua vontade. O cristão não é dono da sua própria vida. O Senhor nos chamou para servirmos a Ele, para trabalharmos para Ele, para exercitar a função que Ele nos confiou. Louvado seja Deus. O versículo em que lemos nesta oportunidade mostra Jesus cumprindo a tarefa que lhe foi dada pelo Pai. Jesus estava exercitando o seu ministério. Jesus estava evidenciando o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. A missão de Jesus foi fazer, cumprir a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele mesmo disse que Ele veio ao mundo para cumprir a missão que lhe foi dada pelo Pai. E o versículo que lemos nesta oportunidade nos chama a atenção, porque Jesus percorria todo aquele território com um propósito, com uma finalidade: anunciar o Evangelho aonde quer que foras, aonde quer que ele tivesse a oportunidade de anunciar a palavra de Deus, ele estava atento a pregar o Evangelho. Assim deve ser a missão
nossa aqui na terra. Pregarmos a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus, mostrar para esta nação que o reino de Deus está próximo, anunciar a mensagem de salvação. Essa é a nossa tarefa de todos os dias. Não nos calar, mas levarmos avante. Anunciar o Evangelho do Senhor é a missão de todo salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pois aqui Jesus nos deu uma grande lição. Ele, sendo Filho de Deus, veio a esta terra, louvado seja Deus, não veio sem propósito. Veio com o propósito de fazer a vontade do Pai, de anunciar as obras do Pai, de mostrar, louvado seja Deus, de colocar diante das pessoas o desejo de Deus para todos eles. Pois o texto nos revela, nos diz, que Jesus percorria toda a Galileia. Com que finalidade, irmão? Pregar o reino de Deus. Anunciar a palavra do Pai. Por isso é que eu lhe disse de início que quem serve a Deus, quem anda na direção de Deus, quem deseja fazer a vontade de Deus, não tem domínio sobre a si mesmo. Ele é dirigido, ele é guiado, ele é enviado para onde o Senhor quer que ele vá. Louvado seja Deus. Para isso, nós entendemos na palavra de Nicodemos. Nicodemos conversar com Jesus e ele diz que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz. E assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não tem domínio próprio. Louvado seja Deus. A vontade dele, o desejo dele é de executar as obras de Deus. Pois Jesus percorria todo aquele território da Galileia com um propósito, com uma finalidade, anunciar a palavra de Deus. Mostrar às pessoas, louvado seja Deus, a este evangelho de transformação e de libertação. Veja o que diz o texto mais uma vez. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga. O nosso prazer, queridos, como servos de Deus, como homens e mulheres escolhidos por Deus, para cumprir uma missão aqui na terra, é evangelizar, é pregar a palavra, é ensinar as pessoas, mostrar a ele a realidade, louvado seja o nome do Senhor, da palavra de Deus. Pois nós temos uma missão dada pelo Senhor. Pregamos o evangelho, disse ele, a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Louvado seja Deus. Esta é a missão de todo salvo. É a missão de toda a igreja. É a missão daqueles que desejam aceitar a Cristo. Viver para Cristo. Trabalhar para o reino de Deus. Queridos, não é mais tempo de ficarmos de braços cruzados. Não. Temos que nos despertar para anunciar esta palavra de salvação. Bendito seja Deus. Pois Jesus aqui percorria toda a Galileia, ensinando
na sinagoga e pregando o evangelho do Reino. Louvado seja Deus. A nossa missão é essa. A minha missão como igreja, você como igreja, é expandir o reino de Deus aqui na terra. Por isso, amados, nesta oportunidade, eu quero dizer a você que assim como Deus enviou seu Filho Jesus para cumprir o seu ministério aqui na terra, para anunciar as boas obras de salvação, Ele também nos chamou com esta finalidade, com este mesmo propósito, com esta mesma alternativa. Você foi chamado, foi escolhido por Deus para exercer uma função aqui na terra, e função essa, pregar a palavra de Deus. Mas o texto prossegue. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Esta autoridade Jesus nos deu. Essa ordem Jesus nos deu. Ele colocou sobre mim e sobre você autoridade para pregar, para curar os enfermos, para ressuscitar mortos, e qualquer tipo de enfermidade, aonde colocarmos as nossas mãos, Ele vai estar cooperando conosco e as pessoas vão ser curadas de qualquer tipo de enfermidade. Agora, para isso, você precisa fazer a vontade de Deus. Você precisa fazer a vontade do Pai. Para isso, você precisa exercitar o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Bendito seja o nome do Senhor, pois Ele nos deu esta missão de pregar este evangelho. Pois a palavra de Deus diz que os sinais acompanham aqueles que crerem. Foi o próprio Jesus quem falou que os sinais acompanharão aos que crerem. Ele mesmo disse que no nome dele nos faria muitos prodígios, muitos sinais, muitas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Que em seu nome nós curávamos enfermos, expelia demônio. Louvado seja Deus. E se pegasse em alguma coisa mortífera ou mortal, não nos faria dano algum. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados, é que é necessário, é que é preciso executarmos a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Pois o desejo de Deus é resgatar os que estão perdidos, os que estão andando como ovelha desgarrada, os que estão no lamaçal do pecado, os que estão distante da presença de Deus, pois Ele nos deu esta missão. Louvado seja o nome do Senhor. Para que alcançamos, louvado seja Deus, ou para que resgatamos estas pessoas que estão perdidas. Pois a mensagem do Evangelho, louvado seja Deus, ela tem poder de tirar a pessoa do mais profundo abismo. Mas vai depender da minha disposição e da sua disposição. Pois Jesus aqui nos ensina, nos deu uma grande lição. Louvado seja Deus. Ele foi enviado dos céus à terra, não para estar aqui fazendo graça, para brincar. Não, queridos. Ele foi enviado dos céus à terra para cumprir a vontade de Deus.
Da mesma forma, o Senhor nos enviou. O Senhor nos mandou. O Senhor nos capacitou. O Senhor nos orientou. E pregar este evangelho. Quantas almas perecem hoje e que necessitam de ouvir uma palavra? Quantas almas estão dependendo de uma ação sua? Quantas almas estão dependendo de uma palavra da sua boca? Quantas vidas estão destruídas, distante da casa de Deus, precisando de uma ação sua? Queridos, não é mais tempo de brincarmos. Precisamos despertar, como disse o apóstolo Paulo. Desperta tu que dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos tomar uma decisão, uma iniciativa. Precisamos dar o pontapé inicial. Queridos, Jesus está voltando. Jesus está vindo. Jesus vem buscar uma igreja. E o que nós temos feito para o Senhor? O que nós temos colocado nas mãos do Senhor? Será que aquilo que Deus nos entregou, nós temos exercitado, nós temos feito, nós temos se empenhado na missão que Ele nos deu? Louvado seja o nome do Senhor, pois aqui Jesus percorria todo aquele território. E lhe digo mais, para encerrar. Jesus naquele tempo não tinha a facilidade que nós temos hoje. Hoje nós temos transporte para ir e vir. Jesus naquela época não. Fazia todo o trajeto a pés. Mas mesmo assim, não desistiu. Não fracassou na missão. Muitas vezes nós somos fracos. Muitas vezes nós deixamos muito a desejar com todos os recursos que a gente tem. Então, querido, nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero deixar esta breve e rápida mensagem para o teu coração, para a tua vida. Pedir a Deus que continue te abençoando e que você fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.